Boa noite. Opa, boa noite. Qual o seu nome completo? Eu que é Hugo Leão Trindade. Ô, irmão Hugo, o senhor lembra a cidade que o senhor nasceu? Olha, é aquele negócio, né? Você nasceu em tal cidade, eu nasci na realidade mesmo, eu nasci no município de Guaporema, no estado do Paraná. Fica ali pro lado de Rondon, essa quebrada ali, sabe? Mas é Paraná. Paraná. E vim de lá, do município, me criei por ali, região de Guaporema. Dali a gente foi crescendo, foi fazendo ali pela região ali, sabe? A tal da município da Gaúcha. E fui conhecendo naquela época, era um rapazinho, molecote. Eu, explicando bem. Nasci no município de Guaporema, me criei por ali um certo tempo, a gente não tem muita lembrança porque era criança, né? E meus pais, então, eles mudaram dali para a região do Rondon ali. Rondon, esse foi Rondon, rodeando por ali. Como diz esse ditado, mineiro, sou filho de mineiro, ele sempre está correndo atrás do futuro, arrumar alguma coisa na vida. Mas vocês nasceram na zona rural ou na roça, cidade? Na roça, município, né? O município de Guaporema. Uma cidade que eu vi ela quando eu era moleque, assim, dos 6 anos, não me lembro mais. E o pai trabalhava na roça, na cidade? Meu pai mexia com agricultura, naquela época, na lavoura, isso. Que tipo de lavoura o senhor lembra? Olha, eu lembro que o piazão, né? Na época, assim, mais ou menos uns 5, 6 anos. A gente lembra alguma coisinha lá atrás, né? Vai passando o tempo. Ele mexia mexia com madeira, tirar lenha, fazer roçada naquela época, hein? De algumas matas mais ou menos. O senhor tinha quantos anos na época? Quem? Eu? É. Aí eu tinha meus 5 anos e pouco, 6 anos, eu lembro, eu era um molequinho. E a gente lembra de alguma coisa que às vezes hoje eu não lembro. E o pai do senhor na época comprava na cidade alguma coisa ou produzia tudo na roça? Ó, na realidade criava muita coisa na roça, assim, plantio, né? Fazia o plantio. Na época era arroz, plantado no meio do café, era café também. Uhum. E tinha aquelas palhadas, que eles faziam palhada, né? Do roçado, daqueles roçados. Sim. Tudo bem. E depois tinha plantava ali naquele palhada que eles faziam, que eu não me lembro bem como é que se diz o nome lá quando roça, e criava os bichos, criava muito porco, criava galinha. Então o que comprava mesmo para casa era só o açúcar, o sal, que o açúcar não produzia lá, né? Eles tinham mania de fazer rapadura, eles usavam muita rapadura para adoçar eles faziam rapadura na época? Fazia. O seu pai mesmo? Pai mesmo. Meu pai, meus avôs, né? O finado Antônio e minha avó, a finada Leopoldina, os pais dele. Pais paternos, os avôs paternos. Então era assim. E depois meu pai foi uma pessoa que ele mexeu com muito tipo de serviço, além do café. Tinha lavoura de algodão, eles plantavam muito algodão e a gente também andava ali pelaquela região, né? Moleque assim, envolvia no meio deles ali, fui crescendo. O senhor tinha quantos anos na época? Nessa época já tinha uns 6 anos, porque com 6 para 7 anos, a gente saiu do sertão para cá. Eu tenho saudade do sertão. Mas fazer o quê, né? A gente veio, tinha oportunidade de ir lá perto uma vez, que eu fui lá em Gaúcha, na cidade de Gaúcha. E depois voltei, nunca mais voltei para lá. Desde criança, 7 anos, entrei para a escola, já vim para Londrina. Na época do seu pai tinha muito, fala mutirão, né? Tinha muito, o senhor lembra? Mutirão assim, de pessoal juntar para fazer as coisas? Isso, tipo, tem lá um plantio de feijão para capinar, juntava. Fazia, hein? Fazia tanto que eles pegavam, sabe? Fazia as mulheres. Fazia aquele negócio de comida assim, sabe? Botavam umas bacias, levavam na cabeça. Eu não sei como é que é explicar. Moleque, né? Na época. Mas as mulheres faziam aquelas comidas, aquelas coisas, botavam eram umas bacias limpas, tipo as panelonas, sei lá. Para o pessoal que tá trabalhando almoçar. Aí chegava aquelas panelonas lá, um trazia coisa, trazia o filho da minha avó, minha tia, minha mãe, né? Aí colocava lá. Aí o pessoal juntava e cada um pegava suas colheres de pau, uma coisa e tirava aquela comida. E a sua mãe, ela sempre estava na roça também ajudando? Ou mais na casa, cuidando dos afazeres? Olha, para ser bem sincero, minha família é grande, a irmandade minha é grande. Em todos nós, não daquele tempo, que foi vindo para cá a geração, foi 21 filhos. Explicar. Primeiro casamento dela, ela ficou viúva, um acidente, perdeu o marido.
é o pai do Adão e da Maria José, primeiros irmãos meus. Maria faleceu já há alguns anos, o Adão está aí, pela graça de Deus. Mora no Paraná. Mora ali em Londrina. Londrina, Paraná. Fala assim ali em Londrina, porque Londrina está para cá, né? E Paraná. Londrina ela é a segunda capital do Paraná, né? Sim. Primeiro Curitiba. Antigamente, quando eu vim para cá, ela era cidade, capital mundial do café. Olha o nome, hein? Londrina era a segunda capital do Paraná. Ela é a capital mundial. Diz que Getúlio Vargas já teve uma época em Londrina, né? Quando estava no auge do café. É verdade isso? Eles falam que teve muita pessoa, né, o pastor Osni, mas eu não lembro. O senhor está com quantos anos hoje? Hoje? Estou com 65 anos. Já correu algumas águas debaixo da ponte. E na época que o senhor era adolescente, o senhor lembra de algum caos assim que o pai contava, os vizinhos do seu pai contavam de assombração? Alguma história? O senhor lembra de alguma coisa? E o que eu vou lembrar para me explicar alguma coisa, não, mas eles contavam. Aí tinha algo, né, que eles contavam. Negócio de caça mesmo, que ia tudo minha caça. O senhor lembra de alguma história dessa? Para contar para o povo aqui a ouvir? Não, qualquer uma assim, que o senhor lembre. Eu vou falar que eu vou lembrar alguma assim, não, né? Às vezes contava algumas piadas, fica aí de guardou na cabeça, moleque também que é, né? E calçados, vocês tinham calçado na época? Como que era na época que o senhor era adolescente, na roça? Ó, deixa eu contar uma coisa. Roupa, essas coisas, como que funcionava? Era engraçado, se eu contar era um negócio bem engraçado, hein? Porque a roupa, eram uns panos que tinha lá, que eles falavam um pano, carne de vaca, não entendo bem. Carne de vaca? Uns panos esquisitos. Usava muito, repara, na minha camisa está aqui, escapou os botões daqui. Tem, mas é que eles usavam esse saco que põe a farinha, e a mãe comprava, o pai comprava. Saco de estopa, não? Farinha. Não, estopa não. Saco branco. Esse saco de açúcar, saco de farinha e tal. Então ele lavava aquilo bem lavadinho e fazia aquele carção de saco. E o senhor chegou a usar essa roupa? Usei, ué. Sapato meu, sabe o que era? É uma esparagata feita de cordinha, tudo trançado assim, ó. Bem feitinho, calçava no pé ali e tapava o tesão ali, sabe? De corda? Bem trançadinho de corda, mas era bonito, rapaz. Era engraçado. Foi o seu primeiro sapato, então? Eita, nossa, era um luxo. E estudava? O senhor chegou a estudar na sua adolescência? Ou não deu para estudar? Quando a gente veio do sertão para cá, lá no sertão eu já calcei, viu? Eu fico muito, a pessoa fala, o primeiro sapato que eu botei no pé, eu tinha 18 anos. Eu era moleque, graças a Deus, um pai com, nós somos bastantes irmãos, né, como eu falei lá uns minutos aí. Mas sempre a minha família, meu pai e mãe, uma família muito abençoada, meus pais eram muito abençoados, Deus dava prosperidade. Não faltava nada na mesa? Nossa, de jeito nenhum. O que pensasse que tinha numa mesa para comer, tinha mesmo. E nunca, se alguém da minha família, um de nós abrir a boca, nós pagamos por isso, porque nunca passei muito fome. O senhor lembra o que eles plantavam na época para vocês comerem? Então, olha, já todo assim, ó, uma melancia, um melão, abóbora, mandioca, batata doce e... Tinha de tudo, então? O que pensasse. Criação, tinha porco, galinha, tudo? Vixe, sempre teve de fartura. Galinha, vixe? Naquela época caçava bastante, irmão Hugo? Não, caçava no mato, ele caçava muito não. Era bem pouco, né? Era raro, meu pai nem não, porque não era muito caçador. Tinha de tudo, né, no terreiro? Graças a Deus, graças a Deus. E fogão a lenha, igual o senhor tá do lado aí hoje. Ó, pessoal, por incrível que pareça, hoje aqui tem energia. Vocês já conhecem aqui, interrompi a entrevista do irmão Hugo um pouco, aqui tem energia, só que faltou energia hoje. E aí a gente tá no Candinheirão aqui, e o fogão a lenha tá aceso. Aqui, ó. E nós achamos que vai ficar bacana esse vídeo, porque tá num cenário bacana. Então tá, irmão, como é que foi então a sua... Vocês saíram desse local para outro ou permaneceram muitos anos? Então, quando eu vim de lá do sertão para Londrina, eu me criei em Londrina, muitos anos. Aí meu pai mudou a profissão, já não mexia. Aqui eu não mexia com lavoura de café, certo? Aí foi para lá, para a horta, que foi de 65 para cá, já veio, mexendo com horta e aqui vai. E a vida dele aqui no Paraná, aqui na região de Londrina, no município de Londrina, foi só mexendo com horta mesmo. Inclusive, sabe aquela chácara que você deu lá jogar bola lá? Sim. Ali foi a primeira chácara, que hoje é chácara Canaã. Acampamento Canaã. Acampamento Canaã, justamente. Quando eu vim de lá, tinha 6 para 7 anos, a gente foi morar ali, foi a primeira morada que nós temos aqui em Londrina, certo? Tá, mas como que foi esse processo de sair do sertão? Vieram de quê? De ônibus, de carro, de pau de arara? Veio no caminhão do amigo do meu pai. Pau de arara? Não. Ele trouxe 2 mudanças, que era do finado de tio, o pai dele, que era o Rubens, um amigo nosso.
falecido agora há uns E por que 4 anos. saíram de lá do sertão? Qual foi o motivo, o senhor lembra? Porque o Rubem morava aqui. E ele quis trazer os velhinhos para cá. E ele com meu pai, com minha mãe, muito amigo, quiseram trazer meu pai para cá, sabe? E nesse espaço de tempo, você já tinha morado na cidade alguma vez? Seu pai já tinha morado na cidade ou sempre moraram na roça? Ah, sempre na roça, nada de cidade. E como foi chegar na cidade? Se adaptaram bem? É porque o trabalho, né, pastorzinho, o trabalho da horta, da lavoura, tinha que dependia da cidade para vender, né? Ah, Ali levava um porco. para escoar o produto fácil, né? É, tudo que colhia mandava para lá. Meu pai plantou de muita coisa nesse Paraná, que foi uma benção, plantou de tudo. Olha, morei num sítio uma época, que é do finado Sebastião Carioca, que até inclusive um ex-prefeito, o senhor Antônio Belinato, Casimiro Belinato. Pessoas muito reclamam, mas eu não tenho nada contra o homem, graças a Deus. Não tem nada por mal. A esposa dele era Dona Emília Belinato. Emília era esposa do Sebastião. E o Belinato era genro do seu Sebastião. Saímos da chácara Canaã, fomos morar no sítio deles, moramos por um bom tempo e ele era prefeito. Portanto que o tempo foi se passando. Quando, uma época que teve uma das primeiras eleições que eu fui votar, já estava bem, nos meus 18 anos, né? Porque sempre era 18 anos. O que acontece? O meu primeiro voto, por coincidência, foi para o Antônio Casimiro Bellinati. Aqui no Paraná. E presidente, você lembra quem era o presidente na época? Rapaz, aí fica meio difícil, aí, porque passou muitos presidentes, né, durante esse tempo, né? Naquele tempo, às vezes, só cheguei aqui no Londrina, estava com uns 6 para 7 anos, que eu já cheguei logo, já entrei na escola. Fiz a 8ª série aí, ó. Então o senhor morou pouco na roça, então? Não, faz tudo a vida, de rapazinho, faz tudo a vida. Porque o senhor falou que saiu do sertão com sua família para vir para Londrina. Mas não morava, no município, né? Na região ali, no sítio, chácara, tudo mais ou menos de 8 quilômetros da cidade. De 5 a 8 quilômetros retirado da cidade, sabe? Inclusive essa aí, o senhor falou da Canaã lá. O nome dela antigamente se falava Chácara do Papai. Era do seu Miltinho, falecido, também, muito boa. Então a história é essa, sabe? Que eu só tenho alegria de trazer, porque olha, a realidade que meus pais eram pessoas severas, eram uma família brava, traziam-se acochado. O ensinamento era mais rígido, né? Isso. Hoje vou falar, o povo ignora, o pai não pode educar um filho que é preciso. Ó, somos contando os dois daquele do primeiro casamento, que minha mãe ficou viúva, inclusive por coincidência, meu pai também morreu no acidente, mas tiveram 19 filhos, que dentro esses par que a minha mãe deu à luz, aos 19 filhos, no decorrer teve 3 vezes que foi parto gêmeos. José e Joaquim, passado o tempo, que nasceu outro de 1, depois nasceu outro de 2, Cosme e Damião, olha a ideia. Depois, Roberto e Rogério, que inclusive, esses outros gêmeos já foi recolhido, já não deve aqui entre nós mais. O que acontece? Roberto e Rogério está aí. E engraçado, quem vê eles não fala que os dois são gêmeos, porque um puxou bem mais moreno que a cor da minha mãe morena. E eu sou bem assim, moreno claro, queimadão de sol aqui, mas o outro é bem clarinho, parecido comigo, mas bem mais claro, que é o Rogério, Roberto e Rogério. Mas é uma vida tão gostosa, pastorzinho, que olha, não tem reclamação do passado. Hoje as coisas se apurou muito, que eu tenho muita dó. Eu não passo necessidade. Para o povo que está assistindo aqui, o senhor, quando vocês moravam na roça, vamos falar de roça, né? O produto lá que vocês produziam, o seu pai vendia alguma coisa, barganhava com o povo, como que funcionava? Ó, negócio de berganha, isso aí não existia não, sabe? Meu pai lutou muito, sofreu muito, debaixo de frios, geada, chuva, para tratar de nós. Foi um homem, aquele foi um mineiro, mas mineiro é quer dizer, carrancudo e trabalhador mesmo, o homem do pega mesmo. E minha mãe também era uma mulher que ela... Então o que eles produziam, vocês consumiam tudo? Cuidava da família e levava para a cidade, né? Ah, vendia então. Nós. Com o tempo eles adquiriram 2 pontos de feira. Olha, essa história é interessante contar para o povo que hoje mora na cidade grande, para entender como que era. Então. Aí ele conseguiu comprar um pontinho de feira. E ali foi crescendo. Que ano que foi isso, o senhor lembra? Isso foi de 65. Aí o tempo foi passando, em 75, 77, em
10 anos depois, houve uma geada aqui no Paraná que torrou. 1975. 75. Eu já tinha lá meus, sei lá, faz a conta. Sou de 58, né? Eu estava quase com 65, 68, 10. Eu estava quase com 20 anos. Aí eu... A lenha. Tá. Aí o que que acontece? Eu... Ótimo. Não, cozinhar. Negócio aí. Hein? Bom? Aí? Vem pra mim. Aí o que que acontece? Eu já estava quase com meus... Então o pai 18, produzia, né? o pai 18 produzia então, consumia entre a família 18 anos, e né? levava para feira também para vender. Vendia. Era o que vocês vendiam, o senhor lembra? Ah, o que pensasse de verdura. Não, mas fala aí, de criação, de alimento, o que vocês tinham lá para vender? Aí quando tinha pedido, levava carne de porco, né? Batava, abria tudo, cortava os pedaços. Ah, já levava tudo picado já. O pessoal encomendava, eu quero trazer tantos quilos, quero tantos quilos. Frango, minha mãe limpava, à noite eles limpavam o frango. Não tinha negócio de geladeira, que tempo não é nada não, rapaz. Não tinha. E energia elétrica tinha? Tinha nada, era isso aqui, ó. Com dinheiro, igual tá aí hoje no fogão aí. Com o tempo apareceu a luz lá, sabe? Apareceu uns fiozinhos, colocaram uns fiozinhos, tipo assim, você tem a luz aí, fizeram aquele... Não é gato não, bem conversado, não tinha negócio de gato não. Tipo uma extensão. Daí puxava aquela extensão, aí botava um biquinho de luz em cada casa lá, uns 2 biquinhos de luz. Já tinha quantos anos? Já era uma riqueza. O senhor já tinha quantos anos? Na época? Que chegou essa luz. Rapaz, eu já tinha meus 18 anos na época, né? Porque eu morei muitos anos. Vocês tomavam banho em rio, em fonte? Como que era a adolescência de vocês, a infância? O pai deixava brincar ou tinha que trabalhar? Muito de bacia e daquele chuveiro de balde, né? Meu pai usava aquilo lá. Muito que... Como é que é? O pai deixava vocês tomar banho de rio, curtir um pouco a adolescência? Ou tinha que trabalhar sempre com ele? Não, eu tomava banho de tardezinha assim, nós tínhamos uma represa grande que eles tinham feito, um açude, porque ali eles colocou um mangote, né? Ó, um mangote, e caía lá dentro daquele açudinho que eles fizeram, mais ou menos do tamanho de um 6x6, assim, um redondo, sabe? 6x6, tipo meio quadradão. E ali colocava um mangote e trazia um canote de água lá de cima do rio, caía ali. Dali aí vocês tomavam banho? O motor puxar, nós tomava banho, ele botava umas talbonas lá, vai colocar umas talbonas e tomava banho tudo de noitinho lá pra ninguém daí tomando banho. Era muitas crianças na época ou era poucas? Ah, nós éramos bastante moleque, né, rapazinho. Então era a vida, rapaz, que bem. Hoje eu vejo o povo aí, ó, não tô falando mal de ninguém, eu já não gosto disso, detesto, mas a rapaziadinha hoje não leva a vida que nós tínhamos, aquela vida, uma vida de regalia, leva a vida de qualquer jeitinho hoje. Não tem que nem nós, né? Olha a fatura, nós ajudávamos os pais. Hoje os filhos, para trabalhar, tem que trabalhar depois dos 16 anos. Ô louco, comecei da roça com 7 anos, nem isso. O senhor fazia o que na roça com 7 anos, o senhor lembra? Aí eu lembro, meu pai ia com aquelas máquinas lá, matracas, né? Eles plantando na frente, dois, três camaradas com aquelas máquinas plantando, elas faziam assim, está aqui plantando. E nós ia aqui atrás, de pé, só tampando aqui, ó, os passarinhos como é que tinha muito pássaro preto, tinha muito aqueles passarinhos chupim, eles descobriam, eles catavam muito arroz, sabe? Pássaro preto virou extinção no Paraná. Hoje é raro ter um. Na Bahia tem bastante pássaro preto. Aqueles pássaros é a coisa mais linda. Então o senhor ajudou muito seus pais, então, quando morava na roça? Ajudei muito, graças a Deus. Eu tive um bom pastor nisso, ele me deu o estudo que ele pôde me dar, para nós tudo, sabe? Nós não somos analfabetos, graças a Deus. Cada um aprendeu para poder viver hoje, nós aprendemos. Eu tirei alguns anos depois à noite, né? Eu completei, parei na 8ª série, não pude estudar mais também. Teve tempo. A 8ª série hoje é muito bem diferente. Mas graças a Deus... E o que o senhor lembra da sua adolescência, assim, mesmo já adulto, com seus 30 anos? Como que foi a vida na roça? O senhor lembra de alguma coisa, de alguma história que aconteceu interessante, que lhe marcou? Teve uma época que a situação, né? O cara vai se formando, que é, ó, né? Conheci a gatinha. Então eu conheci uma menina e eu saí meio aí com os meus 18 anos e fui trabalhar lá em Minas Gerais, na terra do meu pai. Saiu do Paraná para Minas Gerais? Eu fui para lá com uma família. Trabalhar para ganhar minha vida particular já, sabe? Trabalhou no quê?
Entrei na lavoura de café, nem sabia o que era mexer. Sabia porque eu aprendi com meus pais. Para colher, para capinar? Para ganhar o meu, para poder... Qual que era a função no café? Nós se virávamos, não tinha negócio para dar casamento para ninguém, não. De tudo, hein? Carpinar café, espolverizar. Aquelas máquinas motorizadas, cada ano base de uns 5, 6 camaradas com uma máquina motorizada, espolverizando. Hoje é espolveriza com os tratores, tudo, né? Os maquinarão aí. Mas era nas costas aí. O negócio que aquilo urvala, assim, ó. Aquele barulhão. Nas costas? Aquela bombona nas costas aí, motorizada. Que ano que era isso, o senhor lembra? Eu lembro, era de 1989. Não, 70 e... Eu casei em 78, eu sei que eu fui para lá para ganhar um dinheirinho para casar. Aí eu casei em 78 também, os meus 20 anos. E mexi com tudo na lavoura de Então café, o senhor foi para a cidade com quantos anos? Saiu da roça mesmo e foi para a cidade? Depois dos meus 22 anos, mais ou menos, né? Foi. Aí eu fui trabalhar numa empresa, eu trabalhei na Grande Londrina. Eu fui cobrador da Grande Londrina. Primeiro emprego meu registrado foi de servente, não vou mentir não. Primeiro serviço meu que eu trabalhei em carteira registrada era servente. Segundo, eu fui cobrador de ônibus. E em Minas fez o quê? Só no café? Foi na roça então, não foi na cidade? Olha, pastor, se eu te contar uma coisa. Lembra uma vez que eu contei uma historinha para o senhor que fazia média de lavoura? Aham. Eu fazia a média, ganhava aí. De repente alguém que está assistindo aqui, né, que está na cidade grande hoje, já fez isso. Não, a média é o seguinte. Patrão lá, os patrão lá, eles pegam o cara fazer média assim, para saber quanto que dá para pagar para os boia-frias, sabe? Os pau de arara. Então eu fazia uma média, eu sabia quanto estava, passava lá por... Calculava tudo certinho, né? Já tinha experiência. Aí eu tinha a experiência de quanto que um camarada que trabalhasse podia ganhar, sabe? Aí o cara ganhava um dia e meio de serviço cedo, porque o camarada trabalhador, né? Então eu fazia só média para as lavouras, porque esse cara do... É difícil, é perigoso aquilo lá. Hoje em dia acho que não tem mais não. Mas naquele tempo fazia média e ninguém podia saber não, que era perigoso fazer média de café, porque os gatos queriam ganhar dinheiro em cima, né? É tipo um empreiteiro. Eu fazia a média e depois passava para o gerente da fazenda, o gerente, os capatazes lá, aí eles passavam para o gato, ó. Em Minas ou aqui no Paraná? Estado de Minas, estado de São Paulo. Os dois lugares lá. Paraná mesmo. Lembra a região? Lembro. Eu trabalhei muito na região de Ribeirão Preto ali. Aí de Ribeirão Preto eu desci ele para Passos de Minas. Lá de Passos ou Patos? São Sebastião do Paraíso. Eu fui em São Sebastião do Paraíso, lugar que tinha muita lavoura de café. Ali a região de Guaxupé. A região de Patos. Patos eu não lembro se tinha muito café, mas sempre teve café naquela região, né? Nos municípios lá. E conheci algumas cidades lá em Minas, tipo assim, Itaú, mas já não estava já não estava mais na lavoura nessas épocas, já ia para outros serviços. E falando nisso aí, sobre eu trabalhar na cidade, de registro, meu segundo registro foi como cobrador de ônibus. Aí foi aí, né? Entrei no hotel, trabalhei depois que saí fui assaltado lá. Naquele tempo, não me lembro, mas parece que a firma cobrou tudo meu. Cobraram, sei lá, descontaram, nossa, eu peguei e saí da firma. Mas até tirei 2 anos de firma. Aí, deixa eu ver o negócio aqui. Eu fui trabalhar uma época com um rapaz, ele falou assim, Hugo, eu sei que você gosta de roça, porque eu trabalhei um tempo na roça, porque eu casei, né? Eu gostava demais, moço. Ali eu plantava de tudo, hein? Plantava no meio do café, quando era a época de colheita, essas coisas. Mas aqueles cantos, beirada de circo, eu plantava aquelas abóboras, parecia aquelas abobrona grandona, sabe? Amava o pó. Plantava muito feijão, plantava arroz no meio do café. O café, plantava feijão lá que virava aqueles pezão, aquelas moitas de feijão que davam assim, rapaz, olha, coisa mais linda. E plantava o milho, plantava a carreira de feijão aqui, outra aqui, plantava a carreira de milho aqui. Tudo para o consumo? Tudo para consumo, não, mas sobrava, vendia, né? Leva bem. Aí eu tocava, se eu carpinasse o café pro cara, o que eu colhia lá dentro era só meu. O camarada falava para mim, que nem tinha um amigo meu lá que te conheceu. Nas ruas de café o senhor plantava para o senhor? Aí o café, ia pegar, ele dava o café limpo para mim entregar limpo para ele. Para plantar o que você quiser, mas lá era gostoso demais, rapaz. E outro, eu tinha
Em querer que o povo lá, o povo gostava muito de mim. E eu também subtratava muita gente, né? Isso vem da educação de casa. Eu sabia, o povo queria muito bem eu. Eu era muito querido lá, a pessoa trabalhava para aqueles fazendeiros lá, pai. Se eu saísse de um, enquanto ele era fazendeiro de um, eu era fazendeiro de umas 10, 20 fazendas. Por quê? Porque se eu saísse de um, outro pegava eu lá. E falava, ó, vocês querem referência, ele ia em tal lugar. Nem precisava. Eu, graças a Deus, sempre tive um cartaz para os fazendeiros lá. Mas graças a Deus mesmo. Não é eu arrastando gogó, não. Mas é assim, pastor. Se eu sempre plantava as coisas, eu tinha, né? Eu tinha regalia daquilo que eu plantava, Deus sempre E me junto com o seu prosperou. pai, o senhor lembra que o senhor plantava alguma coisa ou só ficava do lado, ajudando, auxiliando? Nós ficava só ajudando ele. Ele ali até uma certa época, ele dava roupa para nós, no calçado, dos E cobrinhas, né? festa? Tinha festa na época? Vocês iam em festa? Tinha Como que era? música, as quermesses, né? Naquela época tinha aquelas quermesses. Então ele levava nós as quermesses. Nós ia daqui lá pro pau d'alho ali. Ia de noite? Daqui no pau d'alho, eu escutava aqueles microfones lá, alto-falante, sabe? Cantando aquelas músicas do Roberto Carlos. Rapaz do céu. Mas que tempo eu gostava. Era à noite que vocês iam? À noite, tarde. Tinha lanterna já ou ia com candeeiro? Farolete, né? Farolete. E ia com aqueles farolete. Outra vez... Não tinha medo de assombração não? Porque naquela época tinha muita assombração, né? Não faz assombração, nunca vi nada de assombração. O senhor nunca veio? Não, ver nunca vi. Eu vi umas coisas lá em Minas que se eu vou contar vai longe. Ah. Ó, tá vendo isso aqui? De bambu, eles faziam isso aqui de bambu e com aquela tocha. Aí andava para estragar com aquelas tochas lá. Sei lá, acho que mais de umas 8 tochas daquela, cada um com uma tocha. Com um clareal, sabe nem farolete. Tinha tal da candeia também antigamente, né? Candeeiro que eles Candeia. Uma madeira chama candeia. Eu não lembro o que era mais. Você queima ela, ela vai longe. Não lembro mais o que era. Eu fazia aquelas tochas, né? Que eu não falo, acho que era candeeiro mesmo. Candeeiro que eles falam. E então, pastor, a gente ia voltar. Mas lá já tinha luz, né? Onde a gente ia, sabe? Patrimônio, tudo iluminadinho. E aí a festa moía mesmo. Quando dava certas horas, nós ia embora. Então o senhor tem saudade daquelas épocas lá? Vixe! Ó, já fui porteiro. Trabalhei muito tempo de porteiro. Depois, aí foi passando-se os anos, saí da roça, né? Na roça. Aí entrei na aviação São Bento, trabalhei outro tempo na aviação São Bento, cobrador, em Ribeirão Preto. Aí eu resolvi ir embora para o Paraná. Houve uns problemas. O primeiro casamento meu acabou nós se divorciando. E, para não entrar muito em detalhe, acabamos se divorciando numa boa. Já está na vida dela, segui minha vida. Casei depois de novo. Aí. Já morando na cidade? Já. Aí, Minas ou Paraná? Eu fiz. Minas ou Paraná? Aí eu voltei para Londrina, fiquei em Londrina muito, a vida inteira, né? Viajei, trabalhei fora também, trabalhei no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro mesmo. Sempre café? Olha que gostoso. Nada, eu trabalhei na cidade, moço, lá. Trabalhei no metrô. Eu fui para Barra da Tijuca, muito falado, muito conhecido, Barra da Tijuca. Aí da Barra da Tijuca a gente desceu para lá perto do Cristo Redentor, que é ali pro lado da praia, onde tem o aeroporto do Galeão, né? Galeão do Rio de Janeiro. Eu fiquei ali na Cinelândia, na Glória, que é a regiãozinha trabalhando ali. Aí voltei para Londrina de novo, fiquei muito tempo em Londrina. Tá. Mas tem boas recordações da roça, então? Tem da roça. Aí, ó, portanto, eu estou aqui hoje, ó. Já estou aposentado, graças a Deus, ô glória. As pessoas que estão assistindo agora, tem muitos que querem estar na roça, Nossa. muitos que estão aposentando, querem comprar um pedacinho de terra, e eles gostam de ouvir essas histórias. Eu falo assim, sabe, se Deus quiser, eu estou nessa idade, mas às vezes eu penso em vender minha casa lá e comprar um terreno aqui, mas já que eu penso nessa, sei lá, a idade né, já está meio avançada, já não é aquele rapaz que trabalhava, que tinha aquele pique todo para... O senhor já viu trabalhando alguns dias, sabe que é mesmo, não sou mais daquele. O senhor falou que eu ainda estava bom de... Mas não está muito mais não. Então, aí pastor Osmir, tem uma época né, que eu resolvi ir para a cidade e estava fazendo um concurso, já tinha meus estudinhos e tal. Entrei nesse concurso na Universidade Estadual de Londrina. Estudou até que série na adolescência? Eu parei na oitava. Na oitava estudou bem, então. Graças a Deus. Aí, sabe o que aconteceu? Tinha uma... Como é que eu falo, meu pai do céu? Um concurso para vigia. Os vigilantes ali, não, eu passei. Eu sei que era bastante, não, eu sei que eu fui a oitava pessoa, sabe? Fiz um concurso, não, eu passei. Aí sabe que esse cara vai trabalhar para o Estado, né? Aí mandava lá para o Senhor Verde, mandava lá para o HU.
mandava para onde fosse do estado, ele estava trabalhando. Eu sei que eu fui nos 3 lugares, no Hospital HU, que é um tempo lá, Cílio Verde, eu mandava, ia para o UEL, ficar trabalhando lá. Aí eu resolvi fazer um curso de vigilante. Eu trabalhei. Até aposentar. Trabalhei bastante tempo também. Depois de muitos anos trabalhando na roça, foi para a cidade. Ajunta tudo, meus tempos de serviço, tudo, né? Sim. Aí faltava, olha, deixa eu te contar um negócio. Aí faltava um tempinho para... Na minha aposentadoria foi uma coisa muito engraçada. Muitos não vão entender isso, mas o agir de Deus, até mesmo tem hora que nem a gente mesmo entende, sabe? Que Deus, ele é justo e fiel. Ó, eu tive um pequeno acidente, eu abri aqui no queixo, abri aqui, que lá no meu laudo médico, nos laudos lá, deu perca de massa cefálica. Quem sabe lá o que é isso, sabe, né? Uhum. Aqui tem abriu aqui uma brecha aqui. Aí eu faltava pouco tempo para me aposentar por tempo de serviço também, de carteira, que eu trabalhei muito registrado desde quando eu comecei, que foi meu primeiro serviço de servente. Trabalhava um tempo aí, o mínimo de uns 6 meses, o resto passava de ano, assim. Aí eu peguei e juntaram tudo aquilo, o advogado falou, ó, sabe da coisa, ó, falta pouco tempo para o senhor fechar a carteira de tempo de trabalho, vou te aposentar direto. Por quê? Porque eu entrei, fui para me tratar, eles colocaram eu para tratar, porque eu machuquei, colocaram eu num altar de um auxílio lá, que eu nem sabia o que era auxílio doente, para mim me tratar. Aí peguei a primeira parcela, na segunda parcela, eu não tinha mais, não tinha como eu tratar. Aí, aquele negócio esquisito na minha cabeça, nem pude levar ponto, porque eu acidentei no sítio e eu não fui para a cidade, né? A cura em casa foi só tacar num monte de pó de café aqui no meu queixo, ficou aquele negócio esquisito. Eu sei que eu fiquei com 2 bocas, a minha boca e outra bocona aqui. Acidente do quê? De moto? Foi. Aí, como diz, a firma não deu assistência que eu precisava aqui para mim me tratar, né? Estamos aqui, não sei se é 15, 16 dias, acho que é 16 dias para a pessoa tratar. Quando me der lá, eu estava quase me dando um negócio, uma infecção, meu rosto dava aquelas, tipo um formigamento aqui na cabeça e aqui, no rosto assim, começava a ser aqui. Ainda foi lá no médico e falou assim, por pouco você não morre, hein? Por pouco você não morre. Mas chegou a tempo ainda. É, mas já não dá para dar ponto mais, né? Aí ficou tratando aquilo. Aí nos meus laudos lá, quando eu vi que eu fui ler os laudos lá, o advogado viu, falou, ó, o senhor teve perca de massa cefálica. O que é isso, doutor? Sério? Credo. Aí ele falou, vou te aposentar. Falou, doutor, eu não entendo esses negócios, mas o senhor viu o que o senhor faz aí. Já não peguei mais auxílio. Já cortou o auxílio. Já aposentou direto. Já foi direto. Aí, como se diz? Aí hoje o senhor mora na cidade, mas tem muita recordação então da roça, da vida que teve com a família. Portanto que eu tenho a oportunidade de cair pro sítio, eu tô mesmo, que nem eu mesmo tô aqui, ó. Graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Vocês que estão assistindo aí, ó. Acabou a energia. Estamos aqui na luz aqui é um... Lamparina, né? Candeeiro. Candeeiro aqui com óleo diesel. E aí... Feijãozinho tá no fogo aí, o arroz. Vamos falar nisso aqui. Deve estar secando. Aí o que acontece? Graças a Deus eu me aposentei, tô aí, né? Olha, rapaz. E é só agradecer a Deus por tudo, né? Hoje eu estou com 65 anos. Se Deus me dá graça amanhã que eu amanhecer melhor do que hoje, porque eu passei meio perrengue. Eu sou capaz de pegar uma enxada e capinar. O senhor lembra que pouco tempo nós foi ali na Roncema, mas sua chave lá, ó? Exatamente. Então, pessoal, esse aí é o Hugo Leão Trindade. Queria agradecer ao senhor aí pela entrevista. Eu que agradeço aí. Eu creio que muitas pessoas vão assistir, vão gostar, vão compartilhar esse vídeo, vai dar o like. E deixa aí, pessoal, o seu comentário, onde você mora, de onde você está assistindo. Se de repente você tem algum parente aqui no Paraná, próximo de Londrina, passa pra gente aí nos comentários, né, irmão Hugo? Que a gente vai lá fazer uma visita, fazer um vídeo e colocar no nosso canal do YouTube aí, para vocês estarem acompanhando. Então, mais uma vez, agradecer o irmão Hugo, ele vai dar as palavras finais ali pra gente encerrar esse vídeo. E ali, ó, tua chácara ali, ó, terminar de construir a casa, se Deus quiser. Trazer o povo também que quiser vir fazer visita, tem um riozão aqui. Ah, os seguidores do canal, né? Isso. Exato. Aí, pessoal. 2 mil ali. O irmão Hugo tá falando aí, ó. É. Quando tiver com a casa construída aqui, na minha chácara, a gente vai abrir um espaço aí pro pessoal que segue a gente no canal, os inscritos do canal, que mora aqui próximo de Londrina, no Paraná,
para vir passar um final de semana, tomar um banho no rio. Se Deus der condições, aí, pescar lambari, traíra. É peixe naturalzinho do riozinho aí, ó. Então fica o convite aí, tá? Para os inscritos do canal, quando tiver a casa feita aqui, com Deus abençoar, vocês vêm aqui passar um final de semana, tá bom? Irmão Hugo, mais uma vez obrigado aí, tá? Pela entrevista. Eu agradeço, e o pessoal que nos assistiu também. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal, um abraço. Fiquem todos com Deus.